Fala comigo, meu povo! Prof. Aleph! Deixa eu aparecer aí pra vocês, ó. Cheguei, tô na área. Vamos que vamos! Então, galera, olha só, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos que vamos. Aula de Geografia, professor Aleph, bora lá, hein? É isso aí, galera. Vamos. É... Então, olha só, na aula passada nós falamos aí sobre o relevo, não é isso? Americano, principalmente, né, no caso a gente está focando aí nessa parte da América anglo-saxônica. E a gente vai falar sobre as planícies. Não, a gente já falou sobre as planícies. A gente vai dar continuidade aqui falando sobre o clima, vegetação, ó, falando dos grandes lagos, não é isso? E vamos partir para clima e vegetação do continente americano. Galera, bora lá. Então, olha só. Pega aí sua caneta, seu marca-texto, sei lá, o seu livro e vamos lá, tá? Ó, o clima e as formações vegetais, vou lendo, vou marcando e explicando, tá? Então, ó, a inter-relação entre fatores naturais da América anglo-saxônica propicia a formação de uma grande variedade de climas e vegetação. Claro, gente, por quê? Porque a vegetação ela vai se desenvolver de acordo com o clima, tá? Ela vai se adaptar ao clima. E essa grande diferença aí de fatores naturais associada à latitude, associada a outros elementos, fatores geográficos, como massa de ar, como corrente marítima, até a própria vegetação em si, que favorece o clima também ou não, continentalidade, maritimidade, são vários fatores que podem. O relevo, não é isso? Enfim, vamos lá. As cadeias das montanhas, né, rochosas, localizada a oeste dos Estados Unidos, representam uma barreira para as massas de ar que vem do Oceano Pacífico em direção ao interior do continente. Essa barreira bloqueia a umidade das chuvas e contribui para a formação de áreas de deserto. Claro, é, essa barreira ela vai se chamar barreira orográfica, ou seja, quando o relevo interfere na quantidade de chuva. O que vai acontecer, galera? Essa matéria é de sétimo ano, sexto ano. Deixa eu ver se consigo uma área aqui para a gente desenhar. O que vai acontecer? Você tem lá o relevo, não é isso? As montanhas rochosas, a área de planície central e a área de relevo do oeste. Desse lado aqui, a gente vai ter o oceano. Aqui o Oceano Pacífico, aqui o Oceano Atlântico. A incidência solar sobre essa região, radiação solar sobre essa área, o que vai acontecer com a umidade do oceano? Vai passar pelo processo de evapotranspiração e vai formar nuvem, ok? Formar nuvem. Só que essa nuvem, quando ela é carregada de umidade, né, isso se aproxima do continente, ela encontra o relevo do oeste, sendo obrigada a subir e atingir temperaturas mais baixas. Então essa água que estava em estado gasoso aqui vai passar para o estado líquido e vai chover. Quando a massa de ar consegue passar o relevo, ela já não está mais carregada de umidade, já não chove nessa área. Se não chove, logicamente, o que vai acontecer? Formação de deserto. Gostaram do meu desenho? Pai tá online demais, né? Brabíssimo. Nos territórios anglo-saxões, situado em áreas de latitude mais elevadas, próximas ao Círculo Polar Ártico, registra a presença de clima frio. Claro, quanto mais distante da linha do Equador, maior vai ser a incidência solar. Então tá, ó, áreas de latitudes mais elevadas. Eita. Deixa eu diminuir aqui.
Áreas de latitude mais elevadas, próximo ao Círculo Polar Ártico, apresenta o que? Climas frios, por causa da incidência mais indireta da radiação solar nas áreas de maior latitude. O que acontece, galera? Você tem lá o Sol, não é isso? O planeta Terra aqui. Logo, quando você tem uma radiação, aqui é a linha do Equador, maior radiação solar no hemisfério sul, quando aqui é verão, a região polar vai receber menor incidência solar. Na verdade, uma boa parte dele, da região polar, vai ficar 6 meses sem receber a radiação solar. Então, 6 meses de noite, quando está do outro lado, a Terra está do outro lado, mais 6 meses à frente, 6 meses de dia. Até indico vocês para assistir o filme A Proposta. Esse filme é com aquele cara que faz o Deadpool e a Sandra Bullock. Fala de uma viagem deles ao Alasca, onde mostra essa questão de dia e noite, tá? Na região. Rabisquei o negócio todo, né? Agora quero ver eu apagar. Apagar um por um é osso, hein? Isso. Obrigado. 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 Foi. Então, olha só. Continuando aqui. A corrente marítima do Golfo, por sua vez, propicia a entrada de ventos úmidos e a formação de climas mais chuvosos na porção leste dos Estados Unidos. Então você tem lá a corrente marítima como um fator importante. O que eles fazem? O que a corrente marítima faz? Propicia a entrada de ventos úmidos e a formação de climas mais chuvosos no leste dos Estados Unidos. Já as correntes frias da Califórnia, que atingem a porção oeste do território estadunidense, diminui a evaporação, favorecendo assim a existência de climas mais frios e secos. Então, olha só. Logo, se você tem uma corrente fria, a tendência é que ela transforme a água em estado líquido, estado gasoso para estado líquido, porque esse fator ocorre quando há queda na temperatura. E quando você tem uma corrente marítima na temperatura mais ambiente, ela vai levar para o continente uma maior quantidade de chuva. E aqui a gente tem a ocorrência dos climas, né, as áreas ali de climas da América Anglo-Saxônica. E a gente vai ver, ó, o clima frio, você vai estar lá próximo à região polar, né, Canadá, assim como você tem o clima polar bem lá no extremo norte. A gente tem o clima semiárido na porção central aqui dos Estados Unidos, pegando uma parte do sul. Lembrando que normalmente o clima semiárido é bem interiorano, né, na parte central dos países. O clima temperado, uma boa parte dos Estados Unidos. O clima subtropical também começa a surgir aqui. O clima desértico, como a gente falou. E aí, esse mapa também é legal que ele mostra as correntes, ó, a corrente do Alasca, a corrente do Pacífico Norte. Sempre mostrando se é a corrente quente, se é a corrente fria. A corrente quente normalmente leva chuva, a corrente fria normalmente leva sequidão, ok? Na verdade, vocês sempre associam frio com chuva, né? Mas não é bem isso que acontece. Vamos lá. Vegetação, vegetação. O mapa de vegetação, ele se sobrepõe ao mapa de clima. Se você ver, eles são muito semelhantes, tá? Porque a vegetação desenvolve ali de acordo e adaptação ao clima. Então você tem lá a floresta boreal na região onde você tem lá o clima frio, por exemplo. A parte central, estepes e pradarias, onde você tem lá o clima temperado e o clima subtropical. Lá em Phoenix, que é a região de clima semiárido ali, você vai ter lá o clima desértico, né? A vegetação desértica. Lá no hemisfério norte, o deserto gelado. E assim por diante. E aqui ele caracteriza os climas.
E aí, vamos lá, ó. Tundra, tá? Onde a gente encontra aí a tundra? Pega lá seu marca-texto, tá? Norte do continente. Predomina a vegetação de tundra, adaptada ao clima polar, tá? Nos curtos períodos de verão, quando o degelo derrete a vegetação, floresce e produz o mais longo. Depois, quando inicia o longo no inverno, a tundra volta a aparecer sobre o gelo. Olha só, a tundra é uma vegetação rasteira, tá? Que normalmente ocorre aí no período de verão no hemisfério. Porém, gente, o verão dos hemisférios, da parte extrema dos hemisférios, né, das áreas polares, não é esse verão que a gente conhece aqui no Brasil, tá? Ele apenas tem um aumento da temperatura ali, o que faz com que o gelo derreta um pouco e dê espaço para o crescimento da vegetação. Vegetação de taiga, né, ou floresta boreal, que é muito utilizada aí para sua extração para fabricação de papel, por exemplo. Tá. Conhecida como boreal ou taiga, desenvolve-se na região de clima frio, apresentando as duas estações, um longo período de inverno e um verão curto. Essas áreas destacam-se as coníferas, árvores mais abundantes da região, de maneira que permanecem em suas copas esverdeadas mesmo durante o período mais frio, até porque o formato da vegetação ele é típico para que a neve bata nela e caia, né? Formato aí de tipo de cone, adaptado à região de frio. Floresta temperada ou subtropical, quando a gente tem aí as estações do ano bem definidas, tá? Ó, situada entre regiões tropicais, onde as 4 estações do ano são bem definidas. A vegetação predominante é a caducifólia, isto é, perde suas folhas nas estações frias, outono e inverno, e floresce novamente nas estações quentes, primavera e verão. Aparece também na porção noroeste da América anglo-saxônica, onde o clima é chuvoso, e na porção centro-oeste dessa região. Ó, impacto ambiental. Atualmente a vegetação encontra-se fortemente alterada pela ação humana. Vegetação de estepes e pradarias. Ó, na região central dos Estados Unidos encontram-se as áreas de semiárido, onde a vegetação é composta predominantemente de gramíneas e herbáceas. Pode marcar isso aí também. Vegetação também bem espaçada. As gramíneas e herbáceas, galera, é o famoso mato, tá? Olha só, é isso aí que você está vendo aí. É o famoso mato que você conhece. Deserto. Desenvolve-se em regiões de clima desértico e semiárido com o predomínio de vegetação tipo xerófila, ou seja, adaptada à escassez hídrica. Vamos lá. Vegetação de altas montanhas, tá? Localiza-se nas áreas de altas montanhas, obviamente. Trata-se de uma vegetação cuja característica está relacionada à altitude e à disposição do relevo. Pode ser composta de gramíneas e arbustos nas áreas mais baixas ou de musgos e líquens nas áreas mais elevadas. Vegetação também rasteira. Vegetação mediterrânea. Litoral sudoeste dos Estados Unidos apresenta uma vegetação densamente arborizada, caracterizada por árvores de pequeno porte e médio porte adaptadas a períodos secos. Essa região normalmente recebe ventos úmidos e chuvas durante o inverno, apresentando, portanto, verões quentes e secos e invernos úmidos e frios, que é característico aí da vegetação mediterrânea. Tranquilo? Aqui a gente tem a agricultura irrigada da Califórnia, que é uma região normalmente desértica, mas a partir das técnicas de irrigação você vê que o cultivo ele passa a ser possível. Olha só que maneira, canalização, show de bola. Tranquilo? De boa? E aí depois a gente vai para a população aí dos Estados Unidos, tá? Então vou fechar a aula aqui, ó, 15 minutinhos, partiu.
Prof. Aleph aí com vocês. Vamos que vamos.